Então agora vai estar connosco a Mariana, que é uma missionária, que também vem do Brasil, de uma comunidade que se chama Comunidade Palavra Viva. Conhecemos-nos há poucos meses em Fátima, num encontro da Canção Nova, e nestas coisas é uma coisa muito engraçada que acontece, penso que já vos aconteceu várias vezes também, quando encontramos alguém de Jesus, ficamos amigos, parece que nos conhecemos há imenso tempo. É fácil, não é? Então, a comunidade deles surgiu há 20 anos, no Brasil, no estado de Minas Gerais, e eu não sei muitas coisas, a Mariana é que sabe, e pronto, pedia-vos uma salva de palmas, obrigado por terem vindo. Então, como o padre disse, né, nos conhecemos em Fátima e desde já agradecemos ao padre por esse convite que nos fez de estarmos aqui, digamos assim, como irmãos, como o mesmo chamado que temos, né? Vou falar, né, sobre o tema Vocação Universal à Santidade, que é o nosso chamado primeiro. Nosso primeiro chamamento é esse, né? Até mesmo antes da nossa vocação própria, nosso primeiro chamado é esse, é o chamado a sermos santos, né? Então, me apresentando, como o padre disse, me chamo Mariana, tenho 30 anos, com a graça de Deus, né? Tenho 6 anos já que estou na comunidade e há 4 anos eu fiz os meus primeiros compromissos. Há 4 anos eu sou consagrada, já morei em algumas missões do Brasil e agora estou vivendo no entroncamento. Há 1 ano e 2 meses abrimos a nossa missão no entroncamento, que é na Diocese de Santarém. A nossa comunidade, né, temos o carisma do anúncio de Jesus, da evangelização. Fazemos isso através de semanas missionárias, né, a convite dos padres, daqueles que nos chamam. E temos um trabalho de evangelização principalmente voltado às famílias, voltado aos jovens, buscando como objetivo principal resgatar a dimensão do que é sagrado no coração do homem e da mulher, né? Então esse é o nosso objetivo, o carisma da nossa comunidade. E, como disse, viemos falar sobre santidade. É interessante porque, por vezes, nós pensamos que ser santo é algo que está muito além de nós, não é verdade? Quem aqui, se eu perguntar para vocês, quem quer ser santo? Todos levantamos a mão. Agora, se eu perguntar, quem acha que vai ser santo? E por que diminuiu o número? Percebem? Por mais que às vezes nós queremos, por mais que às vezes eu digo que eu quero ser santa e você diz que você quer ser santo, nós não acreditamos nisso. E aí que está a nossa grande dificuldade. Porque se eu disser, por exemplo, dando um exemplo a vocês, se um atleta, né, um competidor, ele vai ali competir numa prova de corrida, né, de atletismo. Se ele começa a corrida pensando que ele vai perder, ele vai ganhar? Faz sentido ele competir? Faz ou não? Não faz. Então, a mesma coisa somos nós nesse sentido do nosso chamamento à santidade, do nosso chamado à santidade. Você precisa querer ser santo, mas você precisa acreditar que é possível você ser santo. Aí você fala assim, nossa irmã, mas eu sou desse jeito, porque eu falo isso comigo todos os dias, olha Deus, como eu sou, não é verdade? Só que por que a santidade ela é possível? Porque a santidade não é mérito nosso. A santidade não é mérito. A santidade é dom de Deus. É dom de Deus. É Deus que é o santo por excelência. É Jesus que é o santo dos santos. Assim como nós hoje pela manhã cantávamos Santo, Santo, Santo. Então Jesus primeiramente é o santo dos santos. Só que o bonito de Deus, que mesmo sendo santo, mesmo sendo a santidade por excelência, a perfeição por excelência, Deus quis que nós participássemos dessa santidade com Ele. Percebem? É bonito porque Deus, Ele nos faz este chamado à santidade.
Deus, Ele nos faz esse chamado a com Ele vivermos essa santidade. A com Ele vivermos essa santidade. E o que é essa santidade de Deus? Que às vezes a gente fala santidade, mas por vezes fica vago. O que é a santidade? É interessante porque na Constituição Dogmática Lumen Gentium e tanto também na Palavra de Deus, São João, principalmente na sua carta, ele fala aquilo que é a essência de Deus. Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus é essa, é nos amar. Deus é o próprio amor. Então, qual que é a perfeição de Deus? Não sei se vocês estão conseguindo perceber. A perfeição de Deus é o amor. A santidade de Deus é o amor. Então, resumindo de um modo muito prático, o que é a santidade? É o amor. É o amor. É o sentido, digamos assim, mais amplo do que é essa santidade. A essência de Deus é ser amor e é nos amar. Até o extremo Ele nos amou, até o fim Ele nos amou. E nesse amor que Deus Ele teve por nós, Ele doou tudo, Ele se entregou. Jesus, Ele se entregou, Ele doou tudo de si na cruz. Outro dia eu refletia quanto que, por vezes, nós esquecemos de perceber o quanto que nós fomos amados. Por isso que é tão importante, como a irmã falava, nós meditarmos a paixão de Jesus. É o cume, digamos assim, do quanto o Senhor nos amou, é a sua paixão. É porque Ele deu tudo de si na sua morte da cruz, na paixão. Mas é interessante porque eu refletia o caminho, a vida pública de Jesus. E quando eu refletia, eu ia meditando que Jesus, Ele estava por vezes, Ele estava no monte a orar, Ele estava com o Pai, em intimidade com o Pai. Daí a pouco já chegava toda uma multidão atrás de Jesus, e Jesus parava de rezar para ir estar com o povo. Jesus se compadecia, por vezes chorava, ia de encontro àqueles que estavam sofrendo. E uma coisa que eu refletia, Jesus, Ele foi incansável no seu amor. Se Jesus não tivesse nos amado desde o início da sua vida pública, pensem para vocês verem, se vocês forem pensar, por vezes no nosso dia a dia, você para algum tempo para rezar, você vai à missa, não é verdade? Mas às vezes você precisa ali, aos poucos você está cansado, você precisa parar um pouco. E eu ficava refletindo, quando que Jesus parou? Quando que Jesus se alimentava? Porque quando Jesus ele parava para estar na mesa com os discípulos e com as outras pessoas, o que Jesus estava fazendo? Evangelizando. Ele sentava com quem? Com os pecadores, não era? Então Jesus, nos seus 3 anos de vida pública, Jesus ele não fez outra coisa senão amar. Ele amava aquele povo que estava ali atrás dele, que por vezes só queria os milagres, só queria a graça, que só voltava porque tinha recebido pão. Mas Jesus se compadecia. Depois Jesus de estar com a multidão toda ali, voltava ao barco, aí encontra os discípulos no meio da tempestade com a falta de fé. Depois de terem visto tantos milagres, os discípulos incrédulos. E Jesus vai formar os discípulos com ensinamento, levando os discípulos a confiar neles, amando os discípulos, encorajando. E qual o momento que Jesus ele descansava? No amor que Jesus ele tinha por nós, nessa dimensão de nos revelar o rosto de Deus, de revelar à humanidade o rosto do Pai, aquilo que era a vontade do Pai, Jesus ele foi incansável. Ele foi incansável no seu amor, na sua vida pública. E quando São João ele fala, ele amou-nos até o fim, ao extremo nos amou. Ele nos amava desde antes.
e porque nos amava desde antes, foi capaz de dar a sua vida. Então, o sentido da nossa santidade, o que é viver a santidade? É viver o amor. E eu achei muito forte hoje quando o Frei Pedro ele falava: o amor não é um sentimento, o amor não é sentir, o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. Por exemplo, uma mãe que levanta pela madrugada para amamentar o seu filho, ela está ali sonolenta e tudo, está cansada, mas ela levanta para amamentar o seu filho. Naquele momento o que uma mãe sente é cansaço. As que são mães aqui talvez entendam o que eu estou a falar, né? Eu não sou, mas eu sei, digamos de algum modo, né? Uma mãe que se levanta para amamentar o seu filho, ela levanta porque ela ama. Ela não levanta porque ela está sentindo amor. Não, ela tem uma decisão de amar o seu filho. Ela sabe que o seu filho precisa dela e por isso ela se levanta. Percebem? É bonito, digamos assim, amar, dizer que nós amamos quando estamos na festa, né, na alegria, né? É ótimo, isso é maravilhoso. Agora, a decisão de amar, ela é verdadeira quando ela, mesmo na dor, mesmo na renúncia, nós amamos. E voltando aqui, esse sentido, essa essência do chamado à santidade. Esse chamado à santidade é o chamado a sermos como Jesus, a nos assemelharmos a Jesus. Precisamos entender que Jesus, como eu disse, é o santo dos santos. Então, a nossa santidade não chega à santidade de Jesus, né? Não chega. Mas é como se fosse uma analogia. Jesus que é santo e eu que me assemelho a Jesus nessa santidade. Então, nós temos como que esses graus de santidade. Jesus que é o santo dos santos. Temos os santos que intercedem por nós, que são aqueles que já viveram o seu caminho aqui na terra, que estão no céu já, que já contemplam a Deus e que são os santos que intercedem por nós. E temos nós, que somos os santos que estão neste caminho, na luta pela santidade aqui na terra. Percebem? Então, são as 3 escalas. Não quer dizer que digamos assim, então a nossa santidade não vale nada, não. Vale muito. E por que é tão importante a gente refletir nesse sentido da nossa santidade? Porque nós corremos o risco, mesmo depois que fizemos uma experiência com Deus, mesmo depois que, por exemplo, participamos de um retiro, nos sentimos amados, Deus te resgatou de onde você estava, Deus te curou, Deus te libertou, Deus te chama a fazer a experiência de renunciar ao pecado. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Só que você precisa de um caminho pela frente. De agora, de hoje em diante, desse retiro adiante, você tem um caminho. É esse caminho a santidade. É esse caminho. A graça Deus já te deu. A graça você já tem. É como se, usando um exemplo, você já recebeu uma semente. Você recebeu essa semente da santidade. Ela está aí, ela está em você. Só que você precisa cuidar dessa semente. Se você não cuida de uma semente, o que acontece com ela? Ela vai morrer, ela não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Se você não regar, não cultivar, não adubar, vai dar fruto? Não vai. Então cada um de nós recebemos essa semente. Você tem esse chamado à santidade, você tem essa semente da santidade em você. Você veio para esse retiro, você viveu essa experiência com Deus e agora você tem um caminho de santidade que é cuidar dessa semente. É cuidar dessa semente. E o que se faz, digamos assim, agora por diante, para cuidar dessa semente? Vocês têm ideia? O que vocês vão fazer da agora para frente?
Sim ou não? Alguns já sabem, né? Tem alguns que fizeram propósitos. Eu fazia isso, não vou mais fazer. Antes eu não ia à missa, agora eu vou passar a ir. Não é verdade? Antes eu não me confessava, eu confessava com muito tempo, agora eu vou me confessar mais. Então, cultivar essa semente é exatamente isso. Como que se, digamos assim, você plantou a semente, como que você vai regar essa semente? Vida de oração. Vida de oração todos os dias. Quando você quer conhecer uma pessoa, você não precisa se encontrar muitas vezes com essa pessoa? Não é assim? Quando você vai se tornar amigo de alguém, não é assim? E se você quer se tornar amigo de Deus, amigo de Jesus? Porque foi bom estar com Jesus aqui nesses dias, não foi? Está sendo bom, não está? Ainda tem vários dias ainda pela frente, né? Está sendo bom estar com Jesus. Só que Jesus, ele vai estar perto de você. Você terminou esse retiro aqui, Jesus, ele vai procurar, ele vai te encontrar, ele vai querer te encontrar. Mas você precisa ter o seu tempo para estar com ele. Você precisa ir ao encontro de Jesus. Então, uma das coisas para regar essa semente, como que fosse a água que você vai colocar nessa semente todos os dias, vida de oração. Todos os dias você para se alimentar, não para? Para almoçar, para tomar o pequeno almoço, o jantar. A mesma coisa deve ser a nossa experiência com Deus. A oração é o que nos alimenta, é o que nos sustenta, é o que vai fazer com que essa semente cresça. É a água que você vai colocar na sua experiência, nessa experiência que você viveu estes dias com Deus. A água que você vai colocar é a sua oração. Então, todos os dias, se você conseguir 30 minutos, maravilha, já é um ótimo começo. Mas, às vezes, vale mais começar com pouco e ir aumentando, né? Então, comece com 20 minutos. 20 minutos todos os dias que você vai fazer aquilo que Jesus falou. Entra no teu quarto e fala ao Senhor no segredo do teu coração. Mas entra no teu quarto e procura esse encontro com Jesus. Essa semente, ela precisa também ser adubada. Não precisa? Precisa colocar ali aquilo que vai fortificar. O que pode ser, digamos assim, esse adubo? Os sacramentos. Os sacramentos. A Eucaristia é o adubo que fortifica a nossa fé. Então, se você tem condições de ir à missa todos os dias, vá à missa todos os dias. Às vezes nós queremos fazer, digamos assim, muitas orações, queremos que as pessoas rezem por nós para que sejamos curados. Mas vocês sabiam que nós somos curados na celebração da Santa Missa? É um momento onde mais se realiza cura na celebração da Santa Missa. Você recebe o próprio Jesus. É Jesus que adentra em você, você recebe o corpo de Cristo. É o maior dos nossos sacramentos, é o mais importante da nossa fé. É o meio pelo qual Deus escolheu que nós estivéssemos unidos a Ele. Então, se você consegue ir à missa todos os dias, não consegue, ao menos aos domingos. Ao menos aos domingos. É o adubo para o seu caminho de santidade. Agora voltando. E a decisão, né, dentro dos sacramentos aqui também, dos adubos. O sacramento da confissão. Por quê? Você começou esse caminho. Você viveu a experiência aqui no retiro. Muitos se confessaram. Mas o inimigo vai querer largar você? Vai querer se afastar de você? O demônio vai? Não, né? Ele vai querer perder você? Não vai. Então, ele vai estar, assim como a carta, como São Pedro ele nos diz, né? Ele está à nossa volta como um leão a rugir. Então, o inimigo de Deus, ele está à nossa volta.
E você precisa estar atento, precisa estar fortificado, precisa estar adubando a semente da santidade, precisa estar vigilante. E se você cair, se o inimigo te seduziu, você caiu, levante pelo sacramento da confissão, experimente a misericórdia de Deus. Deus, Ele mais do que você, Ele te conhece, Ele sabe quando você se esforça e quando você não consegue. Então busque o sacramento da confissão. Se você caiu, confesse e recomece. Recomece o seu caminho. Recomece o caminho de santidade, sem desanimar. Sem desanimar. E nesse sentido é importante porque, às vezes, digamos assim, essa é a primeira etapa de quando nós vivemos uma experiência com Deus, aí nós começamos a viver os sacramentos e tudo, e viver essa caminhada, e a lutar para sair do pecado. Isso é ótimo, nós já estamos nesse caminho. Só que nesse caminho de perfeição, nesse caminho de santidade, nós não somos chamados não só a tirar o pecado, mas nós somos chamados a colocar algo no lugar. A colocar algo no lugar. Por exemplo, uma coisa que é muito interessante: se você luta, se você renuncia ao pecado, você se por cumprir os mandamentos, por ter uma luta pela conversão, por vencer o pecado, isso é ótimo. Você já está tirando o que é mal. Só que você precisa colocar o que é melhor, colocar o que é o essencial. E é aí que entra isso que é o chamado mais forte, que é o nosso chamado à santidade. Porque nós temos que diferenciar, digamos assim, o sentido da nossa salvação, da salvação e da santidade. Aqui fazendo uma explicação nesse sentido. Você pode dizer que aqueles que, por exemplo, que talvez morreram por Jesus, doaram o seu sangue na cruz, os santos, aqueles que viveram uma vida de doação, de entrega, que doaram tudo, é igual aquela pessoa que somente vai à missa, que está ali tentando e tal. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por quê? As pessoas que, igual digamos assim, eu aqui me incluo, né? Nós que estamos nesse caminho de lutar contra o pecado, de viver a conversão, de cumprir os mandamentos, isso é ótimo, eu estou buscando a salvação. Mas talvez eu possa, com isso que eu estou vivendo aqui, eu possa ir para o purgatório. E ali, digamos assim, por causa de tudo que eu vivi e tudo, eu vou passar um tempo ali à espera, pagando, padecendo as penas pelos meus pecados. Mas eu não vou direto para o céu para contemplar a Deus. Isso é a salvação, porque Deus, pela sua misericórdia, Ele viu que você estava se esforçando, Ele viu que você estava lutando contra o pecado, que você fez um caminho de conversão, que você tem fé, que você acredita nessa salvação. Então Deus, pela misericórdia dEle, Ele permite que você seja salvo, Ele te salva, e ali você vai, digamos assim, passar pelo purgatório. Agora, por que nós somos chamados não somente a isso, mas a viver a santidade, a viver a excelência, a viver o amor? Não somente não pecar. É bom deixar de fazer o mal? É ótimo deixar de fazer o mal. Mas não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Perceberam a diferença? Não basta eu não ofender a Jesus. Vale mais que eu o ame. Até porque muitas vezes, quando que nós conseguimos mesmo vencer o pecado e parar, digamos assim, de ofender a Jesus, porque o pecado é a ofensa a Deus. Às vezes nós só conseguimos vencer o pecado quando nós compreendemos que aquele pecado, ele fere o coração de Deus. E aí eu começo a sentir a dor, essa dor, não porque eu pequei por vergonha, porque foi ruim, porque eu sou consagrada e eu pequei por causa disso. Mas não,
porque com o meu pecado eu feri o coração de Deus, porque Deus está sofrendo com o meu pecado. E aí quando nós começamos por causa do amor a Jesus, não querer pecar. Eu não quero pecar porque eu não quero ofender a Deus. Eu não quero pecar porque eu não quero ferir o coração de Deus, ver que Deus ele se entristece. Aí eu começo a não somente não pecar, mas eu começo a fazer atos de amor a Jesus. Então a santidade ela vai além nesse sentido, porque é um ponto que eu quero doar tudo. Assim como Jesus, o Santo dos Santos, que veio nos revelar a santidade, Ele demonstrou essa santidade, doando-se por inteiro, dando tudo de si. Dando tudo de si, assim nós também, quando decidimos viver a santidade, nós somos chamados a doar o nosso tudo. E aqui não estou falando de vocação à vida consagrada, não é isso. Estou falando de doar o nosso tudo, de doar todo o nosso tempo. Aí você me fala assim, nossa irmã, mas então eu vou passar o dia inteiro a rezar? Não é isto. Mas eu vou fazer um exemplo simples. Por exemplo, você vai à missa, você reza durante o tempo que você está na missa. Depois você sai da missa, você vai para o seu trabalho. E por vezes, no seu trabalho, você não se lembra de Deus. Não se lembra. Isso é verdade? Vocês concordam que isso é verdade? Sim ou não? Sim. Então todos nós, eu sendo consagrada, por vezes, qual que é a tentação que nós vivemos? A tentação desse esquecimento de Deus, desse esvaziamento de Deus. Às vezes nós estamos com Deus em alguns momentos, mas em outros não estamos. E Deus nos chama, nesse chamamento à santidade, é doar tudo, é ser 100% de Deus, é estar com o meu coração em Deus, seja enquanto eu trabalho, seja enquanto eu estou ali na minha casa preparando o almoço, seja enquanto eu estou na missa, seja enquanto eu estou a conversar com uma pessoa que parou aqui a conversar comigo. Eu estou em Deus. E em tudo que eu faço, eu quero amar a Deus, e em tudo que eu faço, eu quero transmitir a presença de Deus. Os santos é interessante porque eles viviam isso. E aí nós entramos no ponto que é, digamos assim, extraordinário e essencial nesse chamamento à santidade. Porque o primeiro ponto desse chamamento à santidade é o amor a Deus, certo? Então você reza, você busca a Deus. Só que existe o outro ponto, o amor ao próximo. O amor ao próximo. E esses mandamentos, eles são tão essenciais que Jesus, tanto que Jesus ele fala, toda a lei se resume nestes 2 mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Amar a Deus e dar tudo de si. E como que nós, digamos assim, como que nós damos esse tudo de nós? É você fazer aquilo que é a mais. Você, digamos assim, você não pecar é bom. Mas o que mais você pode fazer? Reparar o coração de Deus, fazer penitência, rezar pela conversão dos outros pecadores. Os atos de amor que nós fazemos a Jesus, as penitências, em reparação ao coração de Jesus que não é amado, que tantos não amam. Então é isso, é dar esse a mais, é dar o 100%, é dar tudo de nós, e no amor ao próximo, porque, digamos assim, não adianta eu dizer que eu amo a Deus, eu rezar e tudo, se eu não vivo essa outra parte. A perfeição
que é a santidade, é a caridade, é o amor. O amor, a caridade, é tudo a mesma coisa, né? Então tudo está interligado. Então a experiência que nós somos chamados a fazer, essa experiência de nos unirmos a Deus, de contemplar a Deus, e de, a partir dessa contemplação que eu vivo de Deus, eu me volto para o outro. E eu me volto para o outro, dando daquilo que eu recebi e contemplando no outro a presença de Cristo. O mesmo Deus que eu contemplo na minha oração, que eu me entrego na minha oração, que eu quero amar com todo o meu coração, está presente nos meus irmãos, naqueles que Ele chamou comigo à santidade. Assim, a Lumen Gentium, ela fala que nós somos chamados na igreja, é um chamamento como igreja. Então todos nós somos membros deste corpo de Cristo. Nesse chamamento que nós temos, nós somos chamados a viver a santidade como igreja também. Então, digamos assim, eu não vou ser santo sozinha, você não vai ser santa sozinha. Até porque a santidade está no amor. Então você tem que amar a Deus e ao próximo. Trazendo para a nossa realidade, é interessante porque, digamos assim, nós vivemos em comunidade, né? Nós somos consagradas, nós vivemos em comunidade. E para quem vive em comunidade, as irmãs sabem disso, né? É muito interessante porque nós conhecemos os defeitos do outro, as qualidades do outro. Então, ao mesmo tempo que nós nos amamos muito, nós corremos o risco de nos ferirmos. No meio da sua família também é assim, porque a sua família também é uma comunidade. Só que às vezes é interessante porque aí nós pensamos assim, tá bom, então eu sou chamada à santidade, então eu vou rezar bastante, eu vou ir à missa e tudo, eu vou fazer tudo isso. Mas existe a dimensão de viver a santidade no meio que você vive. E é onde que é mais difícil. Onde que é mais difícil ser santo é no meio da sua casa. É entre os seus pais, entre os seus irmãos, é com o seu esposo, é com a sua esposa. Só que Deus não te chama a viver a santidade em outro lado. Foi aí que Ele te chamou. Deus não me chama a viver a santidade no matrimônio, porque Ele me chamou à vida consagrada. Então Ele me chama a viver a santidade com as minhas irmãs, morando na casa de missão. Então a você que Deus chamou, Deus Ele te chama a viver a santidade no hoje, no agora, no meio da sua casa, no meio da sua família. Aí chega na parte que é mais difícil. Por quê? Às vezes nós somos ofendidos no meio da nossa família, às vezes o nosso marido, o nosso esposo briga, às vezes tem um filho que é desobediente. E aí é nesse momento que nós temos que doar tudo. Doar assim como Jesus doou, assim como Jesus perdoou, assim como Jesus sofreu, assim como Jesus amou, mesmo aqueles que o crucificaram. São esses que você é chamada a amar. São esses que você é chamada a perdoar. E é junto com eles, é através deles que você vai viver a santidade. É perdoando o seu esposo. É silenciando quando às vezes você está para explodir. É fazendo esses atos de amor. É às vezes quando o seu esposo ele te ofende, no outro dia você levanta e prepara um belo pequeno almoço para ele. É tomando a decisão de perdoar, de amar, mesmo quando você não é amado. Porque é este o amor de Deus, é o amor que é independente, é o amor que não cobra, é diferente do amor que nós conhecemos. É diferente do amor que nós conhecemos. A nossa grande dificuldade, quando nós falamos assim, eu tenho que amar o próximo,
eu tenho que amar a outra pessoa. A nossa grande dificuldade é essa, porque às vezes nós temos uma visão errada, uma visão distorcida. No mundo que nós vivemos hoje, isso é cada vez pior. Nós pensamos que amar eu agrado aquela pessoa, eu faço algo pelo bem daquela pessoa e aquela pessoa me faz bem. Por exemplo, digamos assim, eu posso dizer que eu amo a Fernanda, que mora na mesma casa de missão que eu. Mas eu posso dizer que eu amo a Fernanda porque ela me trata bem, ela é minha amiga, nós não brigamos, ela concorda com as mesmas coisas que eu, algumas não, mas ela me trata bem. E eu trato bem a ela também. Então, para mim, isso é amor. Isso é amor também. Mas isso não é o amor que Jesus nos chama a viver. O amor que Jesus nos chama a viver é um amor maior. É o amor, quando tenho certeza que muitos já ouviram falar, né? É o amor que é o amor ágape. É um amor que é um amor oblativo, que se doa, que não recebe nada em troca. Por isso que Jesus ele nos fala para que nós amemos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Porque o seu inimigo vai te dar alguma coisa? Muito pelo contrário, o seu inimigo vai falar mal de você, seu inimigo vai te atacar, talvez vai te ferir. Mas Jesus fala que é para amar o seu inimigo. E amar o seu inimigo não quer dizer, eu sinto tanto amor pelo meu inimigo. Não é assim. Não é assim. É eu decidir perdoar essa pessoa pelo mal que ela me fez. É eu rezar por esta pessoa. E é eu fazer atos de amor por esta pessoa, se eu tenho a oportunidade. É isso que é viver a santidade. Eu não vejo outra maneira de explicar que não seja essa. Porque em todos os lugares que eu busquei, que eu tentei buscar esse ensinamento de hoje, a santidade é isso. A santidade é a perfeição de Deus. É a plenitude. E a plenitude de Deus não é outra coisa senão o amor. Então, para sermos santos, para vivermos essa plenitude, para vivermos essa santidade, o que temos que fazer é amar. É amar. É renunciar ao que é mal, é a decidir amar. E nessa decisão de amor, exige um esforço. Aquilo que o Frei falava mais cedo. Eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. Você precisa decidir querer ser santo, mas eu até substituiria essa palavra. Quando você for pensar assim, eu quero ser santo, pense assim, eu quero amar a Deus. Eu quero amar. Porque à medida que você amar, à medida que você, com todo o seu coração, você lutar, você se oferecer a Deus, você se oferecer na sua oração, você se oferecer nos sacrifícios, nas penitências, nas renúncias, e dizer a Jesus, eu quero te amar, Jesus, com todo o meu coração, com toda a minha alma, me ensina a te amar. E à medida que você não querer mais ofender a quem está ao seu lado, porque com isso você fere diretamente o coração de Deus, porque Deus ama a cada um. Então, se você fere a quem está ao seu lado, se você fere o seu esposo, que é amado por Deus, seja com palavras, da maneira que for, seja com a indiferença, com o desprezo. Quantas vezes nós ferimos as pessoas com a indiferença? Às vezes nós falamos assim, tá bom, essa pessoa, ela não me trata bem, mas ela me despreza, então tá bom, eu sou indiferente a ela. Isso fere o coração de Deus, porque Deus ama aquela pessoa, porque Deus quer a salvação daquela pessoa. Deus quer a salvação das pessoas da sua casa, que te ferem, que te magoam. Deus ama você, vê o seu sofrimento, mas Deus ama elas. E à medida que você amar essas pessoas,
Isso toca o coração delas. Tem uma palavra que nos diz: não vos deixe tomar pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então a única maneira de nós vencermos o mal, de nós vencermos as brigas na nossa casa, é com o amor, é com o perdão. A única maneira de nós não ofendermos mais o coração de Deus é nós começarmos a pedir a Ele mesmo que nos ensine a amá-lo, nós oferecermos a Ele tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, as coisas que são desagradáveis, eu oferecer a Jesus, consolar o coração de Jesus e não ofender a quem está do nosso lado, e amar aqueles que estão à nossa volta e que são o rosto de Deus à nossa volta. Amém? Então eu queria convidar que nós pudéssemos ficar de pé. Te convido a ficar em pé, aqueles que podem. Isso. Sei que nessa hora todo mundo dá um pouquinho de sono, né? É normal. Mas eu te convido a nesse instante, a você tentar fazer essa experiência, de até mesmo de procurar ver aquilo que você precisa fazer para que você seja santo. Talvez você já fez essa primeira parte, de renunciar ao pecado, de tentar viver a conversão, já está buscando os sacramentos. Mas o que mais você pode fazer? Quais que são os seus atos de amor a Jesus? Qual é o 100% que você pode dar de você a Jesus? É na sua oração? É na penitência? É nas obras de misericórdia? Que esse ano é mais do que propício para isso. É nas obras de misericórdia, na caridade ao outro. É na reconciliação com as pessoas que já te feriram. O que mais você pode fazer para que você dê o seu coração por inteiro a Jesus? Para que você possa viver essa perfeição, essa santidade, essa entrega total da sua vida a Jesus. Te convido a fechar os seus olhos por um instante. Se você desejar, colocar a mão sobre o seu coração. Mas eu te convido verdadeiramente, com toda a sinceridade do seu coração. Fale com Jesus. Jesus que está aqui também conosco nesse momento. Assim como Ele nos diz, onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio deles. O Senhor está aqui. E é o Senhor quem nos chama a viver esta perfeição. É o Senhor quem nos chama à santidade. É o Senhor quem te chama a amá-lo com todo o seu coração. Como Ele mesmo disse, amá-lo com todas as suas forças. É o Senhor que diz e que pede a cada um de nós que nós sejamos santos. Que sejamos santos como o nosso Pai do céu é santo. Que sejamos perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito. Que amemos como Ele amou. Que nos doemos a Ele como Ele se doou a nós. Como Ele se entregou a nós na cruz. Por isso vai assim apresentando o seu coração a Jesus. Apresente talvez aquilo que você ainda não consegue viver. Talvez o que é difícil para você é fazer esses atos de amor, é fazer as renúncias, é fazer as penitências.
Diga a Jesus com toda a sinceridade do seu coração: é isso que é difícil para mim, Jesus. O Senhor conhece o meu coração, Jesus. O Senhor sabe, Jesus, aquilo que são as nossas imperfeições. Sabe, Jesus, o quanto nos falta, Jesus, para Te amarmos com todo o nosso coração. O Senhor sabe, Jesus, que existem muitas coisas que ainda nos tiram do Senhor, que nos fazem Te esquecer. Vai dizendo a Jesus: o Senhor sabe, Jesus, sabe qual é a minha luta. O Senhor sabe, Jesus, que é difícil amar dentro da minha casa. É difícil amar as pessoas que me perseguem no meu trabalho. Mas é aí que o Senhor deseja que eu seja santo, Jesus. O Senhor quer que você seja santo, seja santa no seu trabalho, na sua casa, nas pessoas que estão na rua, que às vezes necessitam de ajuda e nós somos indiferentes. O Senhor quer ser amado nas nossas orações, nas nossas intercessões. Mas o Senhor quer ser amado nos que estão à nossa volta. Ele quer ser consolado naqueles que estão à nossa volta, que estão tantas vezes oprimidos pelo pecado, cegos pelos erros, cegos pelo pecado. O Senhor nos chamou para essa santidade. O Senhor nos chamou a continuarmos aqui na terra a sua missão, a revelarmos a presença de Deus a cada um que está à nossa frente, que está à nossa volta. Te convido a acolher nesse dia de hoje esse chamamento do Senhor. Te convido a escutar essa música e a deixar que caia no seu coração o que diz nesta música: que o Senhor, Ele nos consagrou, Ele nos chamou para a santidade, e a todo instante Ele nos pede para que nós sejamos santos. Fazer um exercício. Nós vamos cantar novamente essa música e eu te convido a dar a mão à pessoa que está ao seu lado, ao seu irmão que está do seu lado. E assim como essa música fala, Deus nos consagrou. Nós somos esse povo escolhido para viver a santidade. Então nós vamos assim tentar cantar, né? Sei que alguns talvez não vão perceber bem a letra, mas vai assim tomando posse nesse dia de hoje, sabendo que Deus te escolheu. Deus escolheu a você, Deus escolheu a nós. Vira para o irmão que está do seu lado, olha para ele, olha bem para ele, não olha rápido.
para o irmão que está do lado. E fala com ele assim: Deus te escolheu para ser santo. Para ser santo. É esse o seu chamado. É esse o seu chamado. E você não pode desistir. Você não pode desistir. Deus nos escolheu. Fala de novo para ele. Para como irmãos, como igreja, sermos santos. Sede santos. E levarmos Jesus. Levar a Jesus. Como a música fala, e gerar Cristo Jesus. E gerar no seio da humanidade. No seio da humanidade. Há tantos que estão sofrendo, que não conhecem a Jesus, que não são amados. Nós somos santos para levar essa santidade a eles. Levar a santidade aqui. Vamos assim cantar. Deus consagrou um povo escolhido. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade. Para ser sal e luz. Para ser sal e luz. Gerar Cristo Jesus. Gerar Cristo Jesus. No seio da humanidade. No seio da humanidade. Hoje somos este povo tão amado. Este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. E nos chama a todo instante sem cessar. A todo instante sem cessar. E pede a nós, sede santos. E pede a nós, sede santos. Cante assim: sede santos, essa é minha vontade. Sede santos, essa é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, essa é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Vou ser santo, essa é minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, essa é minha resposta. Essa é minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Isso. Agora eu te convido a fechar os seus olhos. Ainda continue com a mão dada ao seu irmão. Quero te convidar a dizer assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta tarde em que o Senhor me fez perceber este chamado, em que o Senhor me fez perceber esse chamado, de que eu devo ser santo, de que eu devo ser santo, que eu tenho desta graça para ser santo, que o Senhor me chamou, Jesus, o Senhor me chamou, Jesus, a me entregar inteiramente ao seu amor, a fazer as renúncias, assim como o Senhor fez, e a te amar a todo instante, em tudo que eu fizer, e especialmente naquilo que é mais difícil, onde eu sofro. É aí que o Senhor me chama a te amar. Eu quero responder, Jesus.
nesta tarde, a este chamado. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Vivendo a santidade. Pela santidade. Anunciar o seu nome. Anunciar o seu nome. Anunciar o seu amor. Anunciar o seu amor. A tantos que necessitam. A tantos que necessitam. A começar pelos que estão em casa. A começar pelos que estão em casa. Me ensina, Jesus. Me ensina, Jesus. A levar o teu amor a eles. A levar o teu amor a eles. Venha fecundar, Jesus. Venha fecundar, Jesus. A semente da santidade. A semente da santidade. No meu coração. No meu coração. No amor a ti. No amor a ti. E no amor aos meus irmãos. E no amor aos meus irmãos. Amém. Amém. Sede santo.